Shalom, tudo bem? Bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o primeiro mandamento. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Tive que parar aqui a produção do conteúdo, porque senão iria ficar um vídeo muito extenso de tão rico que é tudo aquilo que o Senhor se torna para alimentar, para prover para o seu povo. De antemão, gostaria de dizer que o tetragrama relacionado ao nome de Deus, ele significa que o Senhor Deus se torna tudo aquilo que o povo precisa, é o que ele fala para Moisés lá no Êxodo capítulo 3, no capítulo 6, não é? Eu me tornarei aquilo que eu me tornar, eu serei aquilo que serei. Esse é o Deus. Então, em tudo aquilo que Deus falou, gente, ele estava sendo, estava provendo, porque ele incorporou naquilo ali. Não há uma palavra que saiu da boca de Deus que não foi Deus sendo aquilo para prover, para trazer e realizar toda a obra, não é? De concretização, de reconciliação por causa da queda. Então vamos entrar num contexto que é o seguinte. O primeiro mandamento, ele fala que eu sou o Senhor, o teu Deus. É o Shema, ok? O Senhor, o teu Deus, ele é um. Esse mandamento está ali, não é? Para o sétimo, ele se destrincha, mas eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Né? Não terás outro Deus diante de mim. Qual é o contexto que nós precisamos entrar para entender isso? Em Gênesis capítulo 1, pessoal, essa questão de terra sem forma e vazia é mera tradução. A terra estava caótica e inabitável. Por quê? Por causa da guerra que lançou Satanás do céu. E o que Deus fez? Deus começa a trabalhar na terra, ele repreende a terra. Não fala que as trevas cobriam a face do abismo, e Deus começa ali a inserir a realidade do Filho de Yeshua, que é a luz, não é? Ele manifesta a luz, ele não cria a luz. Jesus não é criado. A sabedoria fala que é a primícia das obras de Deus, mas ela fala que é arquiteta. Tudo foi feito por meio de Jesus. Então tudo pôde existir por causa de Jesus. Então ali Deus estava estabelecendo agora um novo meio pelo qual tudo seria feito, porque a terra estava caótica. Houve a guerra ali e Satanás foi lançado do céu aqui, e Deus agora começa uma obra onde ele vai estabelecer o reino dele na terra, ou seja, tirar a influência do outro Deus, de Satanás, de qualquer parte do universo. E aí Deus começa a implantar esse trabalho, essa obra na terra, e quem é que ele cria para governar a terra? O homem. E ele dá mandamentos iniciais para o homem, cultivar e guardar, Gênesis 2,15, pessoal. Todos os mandamentos que vão vir depois desse, eles são para reforçar e trazer o homem de volta a esse ambiente. Mas nós sabemos que quando chegar a plenitude dos tempos, em que depois do milênio e depois da guerra de Gog e Magog, Deus voltar para a terra, Jesus vai submeter tudo ao Pai, não vai mais precisar guardar, porque Satanás terá sido destruído. Então nós teremos retornado ao princípio literal, mas é isso que nós precisamos entender. A gente pensa que o homem foi criado ali, colocado no jardim, colocado na terra, e tudo era perfeito, não tinha risco de nada, não tinha... Não, cara. Havia um que se igualou a Deus, que era Satanás, ok? E o homem estava cultivando, estava guardando o Éden do quê, gente? Do governo do outro Deus, que não é Deus, claro, mas do governo daquele que se igualou a Deus. Então você vai se guardar e você vai guardar a terra, você vai guardar o jardim. E agora, por que eu estou trazendo esse contexto para nós entendermos o primeiro mandamento? Quando Deus dá esses mandamentos para o homem no jardim, lá em Gênesis 1, em Gênesis 2, aliás, olha, coma de todas as árvores do jardim, a partir do versículo 16. À vontade, você deve, eu ordeno que você coma. O que Deus estava fazendo? Eu estou dando... O homem, gente, nós não podemos tomar um passo que não seja ordenado, que não seja dado por Deus. Se a palavra de Deus não está trilhando aquele caminho ali para nos ligar a Ele no que será feito, então não teria capacidade do homem fazer isso. É isso que Satanás começa a fazer. Por isso que o princípio satânico é a transgressão da lei de Deus. Então Deus dá uma ordenança. O que é a ordenança? Eu vou garantir que você coma. Eu vou garantir que você tenha a capacidade de comer. Porque tudo foi criado por meio da palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, João capítulo 1, versículo 3 em diante. Tudo que foi feito por meio dele, do verbo, da palavra, da luz de Yeshua, do mandamento de Deus. Então o que Deus estava fazendo ali? Agora eu vou criar a capacidade de você comer de tudo que é meu, dos meus atributos. Então eu vou ordenar isso. Amém? Porque ele ordenou, haja luz, é uma ordem. Por que ordem? Porque eu estou garantindo que nada pode transgredir isso que eu estou falando. Eu não estou pedindo, Deus não pede nada.
né? Enfim. Então a gente entra nesse contexto onde Deus dá os mandamentos dele, ele outorga, né? Ele não dá, ele outorga. Por quê? Porque os mandamentos são pré-existentes, a Torá ela é pré-existente. O povo de Israel, ao estar sendo liberto do Egito, eles sabiam qual era a história, gente, as profecias, a lei, ok? Pré-existente, a Torá de Deus. Nossa, olha, o homem cultivava o jardim e ele caiu. Quando ele caiu, ele se desliga da mente de Deus, da árvore da vida, que dava o padrão de entendimento, de comportamento para ele, pessoal, né? Então, vamos indo aí para nós entendermos. E aí Deus fala, eu sou Deus, ok? Eu, o Senhor, sou o Deus que tirou vocês do Egito. O que é o Egito, pessoal? O Egito é o sistema, foi o símbolo terreno do sistema de Satanás para o povo, que escravizou o povo, que prendeu o povo. E o que Deus está querendo dizer para o povo quando ele liberta o povo ali do Egito? Eu sou o Deus que estava desde o princípio, através do homem, guardando a minha criação contra Satanás. O homem foi criado para guardar. E com a queda do homem, o homem ele se torna servo, escravo de Satanás. Satanás passa a governar a vida do homem. A gente sabe que Jesus veio concretizar, ok, a retomada desse governo da vida e vai concretizar a retomada do governo da terra no milênio, não é? E ele está falando, olha, eu sou o Deus que tirou vocês desse sistema. Da mesma maneira que no princípio eu tirei a terra do sistema de Satanás, quando eu estabeleci a luz e toda a obra subsequente, quando eu coloquei o homem ali para cultivar e guardar. Ele estava falando para o povo, regozijem, porque a mesma ordem que estabeleceu governo e vida na terra, agora vai estabelecer governo e vida em você que estava tecnicamente desprovido disso. Ok? Então vai entendendo aí. E ele fala assim, olha, eu tirei vocês desse sistema e eu sempre quis livrar a humanidade desse sistema. Mas espera aí, no princípio ele não quis livrar, ele quis garantir a guarda, mas o homem caiu. Agora eu quero te falar, vou finalizar isso, porque ele fala, não terás outros deuses diante de mim, outro Deus diante de mim. Por que ele está falando isso? Gente, o princípio da queda, o princípio da intimidade, da força do homem está no vigor, na atenção. Você viu que a mulher viu que a árvore era boa. Que árvore que era boa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela direcionou a atenção. Mas olha aqui, eu quero fazer uma midrash, eu quero fazer uma relação aqui. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 8, buscai primeiramente o reino de Deus e as suas demais coisas, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que isso significa? O primeiro mandamento tem que ser cumprido. O Senhor, o teu Deus, ele é o único Deus. Ok? O que isso significa? Tudo que você vai fazer na sua vida está voltado para ele, para o padrão divino, para o padrão de comportamento, para as leis dele. E você vai buscar a justiça dessa verdade. Que justiça, gente? O que é a justiça? Eu vou resumir a justiça aqui nesse vídeo em eliminação da impiedade, da injustiça. É a destruição da injustiça. É isso que vai acontecer. Ok? Então você vai buscar primeiramente o reino de Deus e a maneira pela qual Deus vai guiar você a não se relacionar com as vaidades do seu coração, com as tentações, ok? Com a sua impiedade. E as demais coisas serão acrescentadas pelo próprio Deus. Ele vai fazer o dinheiro chegar até você. Ele vai te dar direções de como gerar dinheiro. Ele vai te dar direções de como gerar provisão. Ele vai dar as estratégias porque você está buscando dele. Tudo tem que prestar contas à lei dele, a ele. Se você está fazendo algo que não está embasado por meio da Torá, por meio da lei, por meio das direções do Senhor, você está descumprindo esse mandamento. E você está construindo um reinado para você. Você cai no mesmo pecado de Satanás, no mesmo pecado de Caim, no mesmo pecado de Nimrod, gente. Caim funda uma cidade com o nome do filho dele, Enoque funda um reinado, o homem usurpando e se igualando a Deus, ou seja, é o sistema de Satanás. Isaías 14, o propósito de Satanás é fazer o homem se igualar a Deus. O homem que era um com Deus, se igualar a Deus. Então olha esse princípio. Eu tiro você, primeiro eu separo você de Deus, para depois tornar você um contra Deus. Você se igualar a ele, é o que ele faz em Gênesis 3. De fato vocês não vão morrer, no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Vocês vão poder escolher para vocês o que é bom e o que é mal. E aí o homem ficou totalmente desprovido da glória, da eternidade de Deus, que é o que Paulo fala, ok? No livro de Romanos. Então eu vou fechar isso falando o quê? Esse mandamento foi o primeiro e será o último a ser cumprido, meu querido e minha querida. Olha que lindo isso.
Porque está escrito que ele é o único Deus. Todas as coisas prestarão conta a ele. Não fala que o Senhor, o teu Deus, o Senhor é um, é o Shema? O que isso significa? Que naquele dia, Zacarias capítulo 14, o seu nome será um. Deus se ramificou em várias coisas, mas tudo isso se resume em uma coisa só, no senhorio dele. Tudo se resume na revelação da plenitude de Deus. Você vai entender isso. Olha aqui. Esse é o primeiro mandamento. Deus, ele é pleno por meio do que ele criou. Ou seja, ele manifesta-se por meio de Jesus, que é o meio pelo qual Deus se faz material. E tudo que vai vir subsequente a isso está prestando contas à plenitude de Deus, vai prestar contas a Jesus, mas o próprio meio pelo qual Deus se faz manifesto presta contas a ele. Jesus vai prestar contas ao Pai. Por quê? Porque olha só, o governo do milênio aqui, em que Jesus vai governar a terra com os seus santos, é um governo onde tudo vai ter que prestar conta às leis de Deus. Todo mundo vai subir anualmente a Jerusalém, vai prestar contas. Todos os governantes, todos os reis da terra, tudo vai prestar conta a Jesus. Por quê? Porque Jesus vai estar trabalhando para que naquele dia, que dia? O dia que o reino de Deus for plenamente estabelecido sobre a terra, com a vinda de Deus, o nome de Deus será um. Tudo prestará conta somente a uma pessoa. E a garantia de que Jesus não aboliu a lei é que ele vai cumprir esse mandamento naquele dia, porque em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 24 até o 28, você lê que quando tudo tiver submetido ao Filho, ou seja, no reino milenar, quando todas as nações da terra estiverem submetidas a ele, ele vai submeter tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Ele vai cumprir esse mandamento. Jesus vai cumprir esse mandamento. Se você começar a estudar e mergulhar nisso, meu irmão, você vai ser convertido de verdade. Isso é algo extremamente poderoso. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, porque eu nem consegui falar metade das coisas que eu queria falar, mas eu creio que foi direto e que você pode sim ser abençoado com essa mensagem. Um grande beijo para você.